Vasco decepciona o seu torcedor mais uma vez. O Vasco jogou abaixo do que se espera e perdeu pela quinta vez seguida fora de casa, dessa vez para o Bahia de virada por 2-1. Os 3 gols da partida no primeiro tempo. O Bruno Tubarão pelo Vasco, Quintero contra e Ricardo Goulart para o Bahia. Jogo de uma série de erros, começando pela escalação do Emílio Faro, colocou, principalmente reta final, já estamos em reta final de Campeonato Brasileiro, colocou 2 jogadores que não vêm atuando há muito tempo, que é o Bruno Tubarão mesmo e o Paulo Vitor. E sem contar com o Alex Teixeira, que ainda não está por 100%. Ou seja, o Vasco jogou com 3 jogadores, sem estando nas melhores condições físicas e sacudiu mais uma vez. Tanto é que o Vasco, finalização mesmo, chute ao gol, não deu. O gol do Vasco foi mais contra do que do Bruno Tubarão. Que o Bruno Tubarão dividiu com o Danilo Fernandes, a bola bateu no Ricardo Goulart e entrou. Nem hora nenhuma o Vasco fez o que mereceu, placar melhor. No máximo, o último lance do jogo, que fez uma jogada razoável, o Andrei, em vez de fazer o corta-luz, que sobraria limpa para o Gabriel Peck, e pela qualidade do futebol do Gabriel Peck, não era certo que ele faria um gol, não, mas era uma chance clara. E o resto, o Vasco foi inofensivo, foi engessado ofensivamente, defensivamente. Nada lembra o Vasco no início da temporada com o Zé Ricardo, que era estável defensivamente. Desde quando o Maurício Souza assumiu a equipe, o time se perdeu na parte defensiva e não se acha, como não se achou em hora nenhuma na temporada 2022 ofensivamente. Deu uma pequena melhora em alguns jogos, mas ofensivamente o Vasco tem decepcionado. O ano todo é preciso, nessa reta final, que o Vasco, a 77, que agora é a gestora do futebol vascaíno, já que a SAF já foi regularizada na FERJ e da CBF, mais precisamente o seu diretor Paulo Brax, seu CEO Lúcio Barbosa, revejam conceitos que não dá com o Emílio Faro. O Emílio Faro é gente boa, não só como nós, como a imprensa, principalmente com os jogadores, é amigo dos jogadores, só que o Vasco não precisa, nesse momento, apenas um treinador que seja parça dos atletas. Precisa a gente com um treinador com experiência, que tenha estratégias, saiba quando o time, aquela estratégia montada está dando errado, saiba modificar o modo do time jogar, talvez até sem precisar substituir. Tomou a virada ainda no primeiro tempo, mudou o time? Não. Beleza. Mas mudou a forma do time jogar? Não. O time continuou na forma medrosa, apenas se defendendo, procurando, tentando achar um erro do Bahia para tentar dar um bote. Não aconteceu. E o Vasco ficou sem nada que tirasse o time do marasmo. Enfim, tem torcedor já desesperado, falando que o Vasco não vai subir. Bom, eu particularmente ainda acredito que o Vasco vai subir, porque o Vasco ainda precisa de si mesmo. Mas é preciso também modificar, alguma coisa tem que acontecer. Alguma atitude precisa tomar.
para não deixar escapulir a um excesso. Os jogos de casa, o Vasco é um, fora de casa o Vasco é outro. Esse time precisa ter identidade. O Vasco, em hora nenhuma, teve identidade desde quando o Zé Ricardo saiu. Eu achei que é engraçado que teve torcedores que, na época do Zé, pedia a cabeça dele, mas torcedor é passional. Ele sempre vai achar que o time dele é um timaço. E, tecnicamente, a gente percebe hoje que, pela qualidade técnica do Vasco, só dava para jogar da forma que o Zé Ricardo jogava. Bom, as contratações, das poucas que o Vasco fez nessa última janela, que ainda não pôde ser com o dedo da 77, por causa da burocracia, graças à turma do pântano, que agora está vibrando com a derrota, que atrasou a eleição, os títulos da SAF, para aproveitar essa janela de transferência. Porém, dessa janela, ainda com o dedo do Carlos Brasil, que espero que depois dessa temporada da próxima, o Carlos Brasil não tenha tanto poder, né, no futebol profissional. Se ele continuar, que eu acho que o lugar do Carlos Brasil é na base. Os bons trabalhos que ele fez, inclusive no Vasco, foi na base. Mas se ele continuar, que ele não tenha tanto poder, né? Só ouvido, mas que ele não tenha tanto poder quanto teve esse ano. Mas das poucas contratações que ele fez na atual janela, a última janela, Paulo Vitor, esse Fábio Gomes, enfim, jogadores que não agregam. Eu acho que é injusto falar do Fábio Gomes, que ainda não começou uma partida inteira. Mas Paulo Vitor, Matheus Ribeiro, cara, o Matheus Ribeiro, ele faz a gente ter saudade, não saudade não porque ele não saiu, mas valorizar o Léo Matos. O Léo Matos, testamanado na marcação. Mais uma vez, o Vasco tomou um gol de bola parada. Algo que parecia ter solucionado com o Zé Ricardo. Que tá vendo? Não pode falar mais de problema de extracampo, como salários atrasados, ou outras obrigações atrasadas. Mas alguma coisa está havendo. Diz, o cara é querido pelos jogadores, mas pelo jeito ele não está sabendo conduzir. Ele próprio já disse várias vezes que não se sentia pronto para ser treinador principal. E vai continuar apostando. Nada contra a pessoa remifada. Só que se percebe que ele não está pronto. Pode ser que no futuro ele esteja, mas hoje não está, ele reconhece isso. Renato Augusto, Vanderlei Luxemburgo, que não conseguiu, no partido dele, ter o aval para ser candidato ao Senado. Enfim, tem vários treinadores com experiência para essa reta final. E quem sabe ser o treinador do Vasco em 2023, aí sim com as contratações feitas pela C7. O que se importa agora é subir. Né? O Vasco perdeu mais uma oportunidade de ganhar mais gordura, quer dizer, voltaria com a gordura de 7 pontos em relação ao quinto colocado. E subiria na tabela de classificação se tivesse vencido, teria pulado
para a segunda posição. Agora, é entendível a preocupação do torcedor, alguns até um pouco exagerada, né? Não vai subir, o time estando em quarto lugar, porque o Vasco tem uma verdadeira peneira pela frente. Vai pegar um time que está brigando para não cair, que é o Guarani, agora quarta-feira em casa, mas depois de uma sequência de jogos fora de casa. E contra tudo, time que ou está sonhando pegar a quarta vaga do Vasco, ou times do G4 que estão à frente do Vasco. Depois do Guarani, o Brusque, depois o Grêmio, depois o Cruzeiro, depois o Sport. E o Sport é o mais preocupante. Vai esperar o quê? Sair do G4 para tomar alguma atitude? O Paulo Braz. Aliás, o Paulo Braz ainda não se apresentou oficialmente. Não falou com nós na imprensa ainda. Tem o Carlos Brasil. O Carlos Brasil faz a relação pública e o Paulo Braz por trás. Beleza. Mas ele deve falar com o torcedor vascaíno. Não com nós da imprensa, com o torcedor vascaíno. Se apresentar um torcedor vascaíno nas redes sociais, está parada dele. Ele não se comunica com o torcedor do Vasco. Mas a 77 não estava tendo um aval ainda por causa da burocracia. Agora tem. Bom, para resumir, eu acredito ainda que o Vasco vai subir, dependendo apenas de si, mas é preciso pontuar também fora de casa. É preciso ter atitude de time que quer subir. Jogar com medo não vai chegar a lugar nenhum. Até amanhã, com mais um dia do Vasco. Esperamos que tenha novidade. Quem sabe um treinador contratado. Reforço não dá mais porque fechou a janela. Se bem que o Vasco precisava para as laterais, os dois laterais hoje tomaram muita bola nas costas. Bom, Riquelme faz muita falta, né? Já que está lesionado, a gente tem que aturar o de maio, o Paulo Vitor jogou hoje fora de posição. Mas vamos esperar até amanhã, mas dia do Vasco, tenhamos novidades sobre o treinador que o Vasco precisa para ontem. Até mais.